Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa sexta-feira. Estamos finalizando mais uma semana e louvamos a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez para compartilhar a poderosa e preciosa palavra de Deus. Essa palavra que, como você sabe, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Como é maravilhoso poder estar aqui de segunda a sexta-feira, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E eu quero então, nessa sexta-feira, aproveitar que estamos encerrando mais uma semana, compartilhando a palavra de Deus, convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Então, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Outra coisa importante também, que eu sempre digo, é que você deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e vai torná-lo visível a mais pessoas. E compartilhe esse link aí nas suas redes sociais. Aproveita, compartilha aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, envia para pelo menos uns 10 contatos no privado, para que nós possamos finalizar essa semana com chave de ouro, mais uma vez, compartilhando e abençoando a vida de muitas pessoas com a palavra de Deus, ok? Bom, nós começamos na segunda-feira uma nova série, agora no livro dos Salmos, e hoje nós vamos refletir no Salmo de número 5. O Salmo de número 5 é uma oração por proteção e ela nos traz algumas lições preciosas. Eu quero destacar uma lição preciosíssima nesta manhã para a nossa reflexão. Salmo de número 5 nos diz assim: Ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende aos meus gemidos. Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade. Destróis os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana teu caminho diante de mim, porque não há sinceridade nos lábios deles. No íntimo, só pensam em destruição. A garganta deles é um túmulo aberto. Com a língua criam inimizades. Ó Deus, condena-os, que eles caiam por suas próprias tramas. Expulsa-os por causa de suas muitas transgressões, pois revoltaram-se contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Regozijem-se para sempre, porque tu os defendes. Sim, glorie-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas os justos. Com o teu favor, tu proteges como um escudo. Eu quero nessa manhã, sobretudo, destacar o versículo de número 3, que diz assim: Ó Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Esse versículo é o versículo-chave deste Salmo de número 5, e ele começa nos mostrando que o salmista tinha como prioridade na sua agenda buscar ao Senhor. O texto não foi escrito por alguém desocupado. O texto não foi escrito por alguém que não tinha o que fazer e por isso tinha todo o tempo da vida, todo o tempo do mundo para ficar diante de Deus, orando, buscando. Não. O texto foi escrito por Davi. E ele tinha na sua agenda como prioridade buscar ao Senhor. Por isso ele diz que logo pela manhã ele buscava ao Senhor em oração. Eu não sei como é que você começa o seu dia.
Talvez você comece o seu dia já com muitas preocupações, com muitas inquietações, com muitos afazeres, com muitas tarefas. De repente, o despertador toca, você já pula da cama, já vai preparar o café, já vai limpar a casa, ou preparar seus filhos para a escola, ou se arrumar para o trabalho. De repente, a sua manhã é extremamente corrida, como de muitas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe nada mais importante do que começar o dia buscando a presença de Deus. Quanto mais cheia estiver a sua agenda, quanto mais preocupações você tiver, quanto mais inquietações você tiver, quanto mais demandas você tiver, o mais importante é buscar ao Senhor nos primeiros momentos do seu dia. Quando você tenta fazer as coisas de acordo com as suas próprias capacidades, habilidades, inteligência, força, poder, você percebe que muitas vezes as coisas desandam, simplesmente desandam. Você planejou, você organizou, fez tudo o que você achava que deveria fazer e as coisas não saem como você planejou. E de repente aquele dia que tinha tudo para dar certo, tudo começa a dar errado. De repente aquele dia que estava tudo muito bem planejado, as coisas começam a se desorganizar, a sair do controle e você de repente se desespera e então lembra de clamar a Deus: Senhor, me ajuda porque eu não sei o que fazer diante dessa situação. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. A primeira coisa que você deve fazer quando você acordar é buscar ao Senhor em oração. Buscar ao Senhor em oração. Talvez ainda sentado na sua cama ou ajoelhado do lado da sua cama, a primeira coisa que você precisa fazer ao acordar é buscar ao Senhor em oração. Agradeça pela noite que se passou. Agradeça porque você dormiu, deitou, dormiu e acordou. Agradeça porque o Senhor está te dando mais um dia, mais uma oportunidade. Agradeça porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Agradeça porque o Senhor está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade para acertar, para corrigir, para fazer a coisa certa. Imagine quantas pessoas nessa noite que se passou perderam a sua vida em um acidente, ou por causa de uma enfermidade, ou de um mal súbito. Há pessoas que morreram enquanto dormiam e você está aí acordado, você está me ouvindo nessa manhã porque Deus te deu um sono tranquilo, Deus te deu um sono reparador, Deus está te dando um novo dia. De repente a sua noite até nem foi tão tranquila, de repente você passou a noite trabalhando ou durante a noite você estava angustiado, preocupado com uma situação, mas você está vivo. Você está vivo e se você está vivo você tem a oportunidade de fazer diferente, de corrigir as coisas que precisam ser corrigidas. Se você está vivo é porque Deus está sustentando você. Então nada melhor do que começar o dia orando, buscando ao Senhor em oração. Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz. Qual foi a última vez que Deus ouviu a sua voz? Qual foi a última vez que Deus ouviu a sua oração? Qual foi a última vez que você buscou ao Senhor? E deixa eu dizer uma coisa para você, não busque ao Senhor apenas para pedir ao Senhor para que resolva os seus problemas. Busque ao Senhor por ter prazer de estar na presença de Deus. Busque ao Senhor por ter prazer de falar com o Senhor. Busque ao Senhor por ter prazer de se relacionar com o Senhor. Imagino que você não gosta quando você percebe que alguém se aproxima de você só por interesse, só para resolver um problema, só para sanar uma dificuldade. Você se sente talvez usado, porque alguém se aproxima de você só por interesse, só por aquilo que você pode oferecer. Não pela sua presença em si, mas por aquilo que você oferece, por aquilo que você faz. Eu imagino que Deus também não se agrade quando nós o buscamos apenas para resolver os nossos problemas, apenas para apagar os nossos incêndios. Mas eu imagino que Deus se alegre e tenha prazer em nos ouvir, em ver que nós o buscamos porque nós o amamos, porque nós o reconhecemos como nosso Deus. É interessante que no versículo 2 o salmista diz assim: Rei meu e Deus meu.
Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, porque a ti eu suplico. Rei meu e Deus meu. Há uma coisa muito interessante em Jó, capítulo 19, versículo 25, quando Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Veja, ele sabia quem era Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, ele tinha um relacionamento com Deus, ele buscava o Senhor continuamente, ele buscava a face de Deus, ele clamava ao Senhor, ele orava ao Senhor, oferecia sacrifícios ao Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, um Deus distante, o Deus de A, o Deus de B, não, o meu Deus, o meu Senhor. Eu conheço o meu Senhor. Você conhece a Deus? O Deus que você diz servir, você conhece. Você o busca de todo o coração porque o ama, porque tem prazer de estar na presença dele, ou simplesmente para resolver os seus problemas. Qual tem sido a sua motivação ao buscar ao Senhor? Qual foi a última vez que você buscou ao Senhor? Como foi que você buscou ao Senhor? Com qual intenção? Olha, quando nós buscamos a Deus porque o amamos, porque temos prazer de estar na presença dele, o Senhor se alegra, o Senhor se satisfaz. Deus se agrada quando nós o buscamos porque o amamos e não simplesmente porque ele pode resolver o nosso problema. O justo viverá pela fé, diz o profeta Abacuque, e o apóstolo Paulo repete essa afirmação. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando falo de fé, não é simplesmente crer que Deus pode fazer o que eu quero, ou fazer o que eu preciso, ou resolver o meu problema, mas é crer em Deus incondicionalmente. Reconhecer quem Deus é e ser grato por aquilo que Deus já tem feito. Olha, eu tenho falado sobre a importância da gratidão, e quando nós temos um coração agradecido por aquilo que Deus já tem feito, a vida se torna mais leve. Eu conheço pessoas que vivem reclamando, vivem murmurando por aquilo que não têm, por aquilo que querem ter, por aquilo que esperam ter, e vivem uma vida triste, vivem uma vida sem sentido, sem cor, sem brilho. A vida se torna muito mais leve quando nós temos consciência daquilo que Deus já tem feito, quando nós temos gratidão por aquilo que o Senhor já tem feito. A vida se torna mais leve e prazerosa. Então, eu quero nesta manhã te convidar a buscar ao Senhor todas as manhãs, ao acordar. A primeira coisa não é olhar a mensagem do WhatsApp, não. Não é olhar as redes sociais, não. Não é passar lá o Instagram e ficar passando, não. A primeira coisa ao fazer, a primeira coisa a fazer ao acordar é buscar ao Senhor em oração. E se você puder, aproveite para fazer o seu momento devocional. Há um aplicativo da Bíblia que você tem, inclusive a devocional. Eu todos os dias faço a devocional nesse aplicativo. Tem um vídeo baseado no texto bíblico daquele dia, depois tem um texto devocional e depois tem um momento para você orar. Em 10 minutos você faz isso. E deixa eu dizer uma coisa para você: se você dedicar os 10 primeiros minutos do seu dia para buscar ao Senhor em oração, fazendo uma devocional, ouvindo a voz de Deus, o seu dia será diferente. Isso não significa dizer que você não vai ter problema, não significa dizer que não vai acontecer nenhum imprevisto, mas significa dizer que em qualquer circunstância você vai se sentir seguro, porque você sabe que Deus está no controle da sua vida. Não importa o que acontecer, você estará seguro, porque você sabe que Deus está no controle da sua vida. Então ele diz: ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Aqui o salmista nos ensina sobre perseverança. Eu clamo ao Senhor, eu apresento a Ti a minha oração e fico aguardando. Ou seja, eu sei que o Senhor ouve e responde a minha oração. Que coisa maravilhosa. A gente vive numa geração de pessoas ansiosas, pessoas que enviam uma mensagem pelo aplicativo do celular
e já fica aguardando, ansioso para a pessoa responder. Se a pessoa percebeu que o outro lá recebeu e não visualizou, já manda logo uma outra mensagem para ver se a pessoa visualiza. E se ela viu que a pessoa do outro lado visualizou e não respondeu, aí pronto, aí começa a reclamar. Por que a pessoa não me respondeu ainda? A pessoa já visualizou e não me respondeu, a pessoa está sendo indiferente, está me tratando com indiferença. E aí já começa a mandar mais mensagem, você viu e não respondeu, você visualizou e não me disse nada. É por isso que eu particularmente até tiro essa opção de saber que a pessoa já visualizou. Eu prefiro ficar na dúvida se a pessoa já visualizou ou não, do que perceber que ela visualizou e não me respondeu. Mas veja, talvez você seja desse tempo, eu ainda sou desse tempo, em que nós nos comunicávamos com cartas, através de cartas. E era interessante porque assim, a gente enviava uma carta para alguém que estava distante, essa carta às vezes levava um mês para chegar do outro lado, e aquela pessoa ia ler aquela carta, ia responder e talvez levasse mais um mês para a resposta chegar. E a gente ficava naquela expectativa de receber uma carta, e quando a gente abria a carta, a gente já ficava feliz por saber que aquela pessoa está bem, está nos respondendo. Não tinha a facilidade que a gente tem hoje do celular. Nem todos tinham a oportunidade, a possibilidade de ter um telefone fixo em casa. Então, a maioria se comunicava com cartas, através de cartas. Quando era algo urgente, se mandava uma mensagem por um telegrama. Hoje nós temos a facilidade das redes sociais, que nos permite falar e a pessoa receber instantaneamente a mensagem do outro lado. A gente tem a possibilidade de ver a pessoa do outro lado através de uma videochamada. Mas parece que as pessoas estão ansiosas porque hoje já não sabem mais esperar, não sabem mais aguardar. Elas querem tudo na base de um clique, querem resolver tudo na base de um clique. Quer enviar e instantaneamente já obter a resposta. Não dá tempo nem de a pessoa pensar, nem de a pessoa refletir. Ela já quer que a pessoa responda. Se liga uma ou duas vezes e a pessoa não atendeu, já fica inquieto, preocupado com o que pode estar acontecendo. Ou talvez desconfiando do que possa estar acontecendo. Queridos, nós precisamos acalmar o nosso coração. Nós não podemos viver nessa pressão toda não, porque isso tem destruído a vida de muitas pessoas. Então o salmista nos ensina, olha, utilizar os primeiros momentos do nosso dia para buscar ao Senhor. E eu vou dizer para você, quando nós buscamos ao Senhor nos primeiros momentos do nosso dia, o nosso dia é diferente. A gente não vai viver ansioso, preocupado, inquieto, nesse desespero todo não, porque a gente sabe que Deus está no controle da nossa vida. Portanto, queridos, que essa manhã seja uma manhã de paz e que a partir de hoje você comece a buscar ao Senhor nos primeiros momentos do seu dia, nos primeiros minutos, não é nas primeiras horas, não, nos primeiros minutos. Quando você acordar e abrir o seu olho, a primeira coisa, busque ao Senhor, agradeça a Ele pela noite que se passou, agradeça a Ele pelo dia que está iniciando e peça a presença dEle, a direção dEle sobre a sua vida em cada coisa que você pretende fazer nesse dia. Você vai ver como a sua vida vai ser diferente. Você vai ver como a sua vida vai ter um outro sentido. Você vai ver como o seu dia vai ser mais leve. A partir do momento que você buscar ao Senhor de todo o seu coração, nos primeiros minutos do seu dia. Se você, assim como eu, precisa de um despertador para acordar e você coloca o despertador longe, vá, desligue o despertador e volte imediatamente para falar com o Senhor em oração. E você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Não significa que não vai ter problemas, mas ainda que haja problemas, você vai ter a certeza de que Deus está no controle da sua vida. Que Deus nos abençoe e que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. Que esse final de semana seja ricamente abençoado. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela noite que se passou, pela semana que estamos terminando. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de essa semana estarmos aqui mais uma vez compartilhando a Tua Palavra. Obrigado por cada pessoa, Senhor, que foi alcançada pela Tua Palavra nessa semana. Pai, obrigado por mais esse dia que se inicia. Que seja um dia de bênção, de paz, de tranquilidade, que o Senhor nos conduza em todas as coisas, que o Senhor esteja conosco em todo o tempo.
nos protegendo, nos livrando do mal e, sobretudo, nos fortalecendo e firmando os nossos passos na Tua presença. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pela Tua bondade sobre nós. Obrigado pela Tua palavra, que nos traz paz, nos traz vida, nos traz direção, nos traz conforto e também nos exorta e nos corrige. Obrigado, Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo final de semana e se essa palavra fez sentido para você, se essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e, se Deus permitir, segunda-feira, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Deus abençoe, um forte abraço e até lá, se Deus quiser.